Sanidade mental não paga a conta. No vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre esse papo de saúde mental, principalmente saúde mental masculina, sobre se existe mesmo essa história ou se isso é só balela. E eu vou dar minha opinião, que não é muito popular, não é muito do senso comum, mas provavelmente até o final do vídeo você vai entender por que o homem não deveria fazer terapia e por que saúde mental, no final das contas, não é a coisa mais importante da tua vida, tá? Vamos começar pelo começo, para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso tudo, tá? Saúde mental não paga conta, ou seja, você está se sentindo bem consigo mesmo, não paga suas contas e não vai fazer você realizar seus sonhos, tá? A gente tem hoje em dia um Brasil muito difícil, muito pouco propenso a fazer você, homem de 20 e poucos anos e que quer construir uma coisa, um patrimônio bacana ou ficar rico mesmo. É um cenário muito pouco motivador, eu diria, muito pouco propagador mesmo dessa mentalidade próspera e que quer fazer com que o jovem vença. Na verdade, a sociedade ela te empurra para baixo e te faz querer cada vez menos. E a gente sabe que as coisas são cada vez mais difíceis. Eu dou esse papo aqui não como um pessimista, e sim como uma pessoa que entende a realidade como ela é. Nunca foi tão difícil você fazer as coisas. Nunca foi tão difícil você conseguir um bom emprego. Nunca foi tão difícil você ser bem pago por aquilo que você faz. Os juros estão altos, tem muito pouca oportunidade para você construir um negócio e remunerar bem o teu capital, tá? Isso é fato, tá? Isso não significa que seja o fim do mundo. Inclusive aqui no canal eu ensino sobre isso. Não vou falar nada sobre mercado financeiro aqui. Se você quiser, você abre outros vídeos aqui no meu canal. Mas eu fiz terapia em 2 momentos da minha vida diferentes, tá? E por isso eu digo que homem de verdade não faz terapia. Meu pai sempre dizia algo parecido com isso na época em que eu fiz terapia, que eu era mais novo. E eu sempre achava que isso era papo dele, porque ele era um coroa de outra geração e não conseguia entender as coisas como elas realmente eram. E hoje, vendo por outra ótica, eu percebo que na verdade ele estava certo, tá? E eu não estou falando aqui que você tem que ser uma pessoa cheia de problema mental, cheia de distúrbios psicológicos e não tem que procurar ajuda médica. Mas para mim, a terapia é como se tivesse passado um furacão pela tua casa e tu precisa de alguém que vá lá e bote as coisas no lugar. E a partir daquele momento você já sabe onde cada coisa fica, tu não precisa mais da terapia, tá? E se você discorda de mim, você tem todo o direito, tá? Óbvio que tem uma abordagem médica que explica isso muito melhor do que eu. Mas o fato que eu tô falando é da experiência prática, empírica, de um homem que queria se desenvolver, queria melhorar e passou por alguns desafios no caminho. E a primeira terapia que eu fiz foi quando eu tinha ali meus 15 anos. Eu passei por um episódio de ansiedade na época. Eu tinha muita ansiedade. Por exemplo, eu ia pra escola, eu ficava com uma angústia no coração muito grande, ficava chorando, ficava mal mesmo, e aquilo me fazia muito mal. Me deixava amufinando na cabeça, e era uma ansiedade absurda. Só que na época eu não tinha maturidade para discernir as coisas direito. Só que na minha imaturidade e na simplicidade das coisas, eu encontrei uma das paradas que lá na frente veio se tornar meu grande aliado. Por quê? Eu desenvolvi uma obsessão por esporte, tá? Eu desenvolvi uma obsessão por me desenvolver. Então nessa época eu comecei a jogar basquete e aquilo pra mim virou uma obsessão. Eu botei na minha cabeça que eu ia ser jogador de basquete e que eu ia jogar na NBA. Era o que passava na minha cabeça na época, por mais que eu não tivesse nem um pouco de talento, mas eu me dedicava muito pra isso, tá? Tanto que na época eu comprei, né, meus pais compraram uma cesta de basquete de R$200, uma cestinha de plástico. Eu vi um vídeo que o Kobe Bryant treinava 8 horas por dia. Então, quando eu chegava da escola, eu ficava treinando de 3 horas da tarde até umas 8 horas da noite na casa dos meus pais e ficava lá na garagem, nos mínimos passos que tinha, tentando jogar basquete, achando que aquilo ali ia me levar para a NBA. Mas aquilo ali foi o primeiro passo de uma obsessão. E desviando a minha atenção daquele sentimento ruim dentro de mim, colocando em algo maior, em construir alguma coisa, isso sumiu, né? E o Andrew Tate, que é um influenciador, basicamente é um cara que fala sobre masculinidade, sobre desenvolvimento pessoal e fala as merdas dele, mas ele fala uma coisa que é curiosa, porque ela mistura um pouco de ignorância, mas um pouco de verdade, que é: eu não acredito em depressão. Da mesma forma que você não pode ver um fantasma se você não acredita que fantasmas existem, se você não acredita em depressão, você não pode ficar depressivo. E esse raciocínio meio primata, ele faz certo sentido. Por quê? Porque a partir do momento que você assume que depressão não existe, eu não tô falando que não existe, mas a partir do momento que você entende que isso não é capaz de te abalar, que isso não vai te machucar, simplesmente você vai voltar a tua atenção para algo maior ainda, sacou? É da mesma forma assim, como eu me livro do vício em pornografia. Você não vai se livrar, você vai botar a tua energia em algo maior, você vai canalizar essa tua energia mental em algo maior e vai conseguir se livrar. Por isso que eu tô falando, a terapia na época não me ajudou em porra nenhuma, só limpou aquela casa que estava completamente destruída pelo furacão e me fez entender o lugar certo das coisas certas. E às vezes tua cabeça tá tão bizarra que tu não consegue perceber isso. Então, eu não precisava necessariamente de uma terapia, eu precisava botar as coisas no lugar. E o que eu entendi na época era obsessão. E daí eu digo, homens não precisam de terapia, eles precisam desenvolver uma obsessão.
Porque essa mesma obsessão que eu desenvolvi por esporte, depois eu desenvolvi pelo mercado financeiro, depois eu desenvolvi por produzir conteúdo na internet e espalhar minha mensagem, espalhar o que eu tinha aprendido no caminho para as pessoas. Ou seja, ao invés de ficar me afogando naquela narrativa de que eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu simplesmente decidi cuidar de mim, decidi me desenvolver, decidi que eu ia construir algo grande. Ou seja, ao invés da minha ansiedade ser algo no fundo do meu peito me incomodando, eu transformei esse incômodo em outros incômodos. O meu incômodo é, eu preciso fazer R$1 milhão, eu preciso fazer dar certo, eu preciso ser consistente no mercado, eu preciso viver de trade. Ou seja, eu desenvolvi outras obsessões. E até hoje eu tenho ansiedade, até hoje eu tenho as minhas obsessões. Só que elas não são obsessões vazias, que simplesmente ocupam o meu coração e eu deixo elas ocuparem. Elas são obsessões com coisas da vida. Estou preocupado com a minha empresa, com os meus negócios, com as pessoas que trabalham comigo, com a operação que eu errei na semana passada. Ou seja, são preocupações reais. E por que eu digo isso? Se você, homem, faz terapia, e se você fica nesse discurso sojado que a sociedade tenta impor, de que a sua saúde mental tem que vir em primeiro lugar, e que você tem que fazer terapia, e isso e aquilo, o que vai acontecer é que tu vai acabar sem nenhum dos dois, sem saúde mental e sem sucesso na tua vida. Por quê? Porque esse discurso ele é muito bonito na teoria, mas na prática você nunca vai conseguir alcançar o equilíbrio entre essas duas áreas. E inclusive no livro Meditações, do Marco Aurélio, que era o imperador de Roma e consequentemente um dos homens mais poderosos do mundo naquela altura, ele fala que não existe equilíbrio, né? Ele fala que o equilíbrio é, na verdade, uma eterna balança de desequilíbrio, né? Uma parte você vai focar mais na tua vida espiritual, outra hora você vai focar mais na tua vida pessoal, outra hora mais na vida profissional, ou seja, é uma eterna balança de desequilíbrio. E o próprio Marco Aurélio dizia que a felicidade do homem era em fazer um trabalho bem feito, executar uma tarefa bem feita. Então, se propõe a fazer alguma coisa, tá ligado? Levanta do sofá, para de se acomodar nessa tua vida, sacou? Por quê? Desenvolva obsessões. E hoje, eu tenho meus negócios, eu tenho o mercado financeiro, que é outro negócio, eu tenho minha família, eu tenho 2 filhos, eu tenho minha vida espiritual. E daí muita gente me pergunta como que eu faço para conciliar isso tudo. A resposta é eu não concilio, meu irmão. É tudo no talo o tempo inteiro. É o máximo de energia que eu puder para entregar para todas essas funções ao mesmo tempo, sacou? E eu tenho certeza que eu não dou conta. Só que eu dou o máximo da minha energia porque a felicidade está justamente nisso, em eu executar todas as minhas tarefas com a energia no talo, com o máximo que eu puder entregar. Porque é aí que é a verdadeira plenitude, a verdadeira felicidade plena e, na minha visão, é o verdadeiro entendimento de sucesso. Por quê? Tu tá tão comprometido com o processo, com as coisas que tu faz no dia a dia, que daí tu para de deixar a tua sanidade mental e essas coisas aparecerem como coisas relevantes no teu dia a dia. E óbvio que tu vai saber, tu vai ter que aprender a lidar com pressão, tu vai ter que aprender a lidar com prejuízos, tu vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Mas isso aí são ossos do ofício, você tem que entender cada uma dessas coisas como um privilégio. Um privilégio estar na tua pele, viver na tua vida, sacou? Eu tenho a pressão de custos mensais que passam de 50 mil por mês, só que eu entendo que isso é um privilégio. É um privilégio que poucas pessoas têm. Poder pagar mais de 10 mil por mês de aluguel, poder andar com um carro bom, poder morar no melhor bairro da minha cidade, poder ter um dos melhores planos de saúde do Brasil, poder, de fato, proporcionar uma vida boa para minha família, para minha mulher, para meus filhos. Isso tem um preço. Eu decidi pagar esse preço e sustentar essa pressão. Ou seja, você acha que eu tenho tempo para ter depressão? Você acha que eu tenho tempo para ficar jogado, depressivo? Claro que não. Eu fico triste, fico. Já derrubaram 2 contas minhas de Instagram. Aí tu pensa, nessas contas de Instagram, tinham empresas por trás, tinham pessoas por trás, tinham centenas de milhares, na verdade mais de R$500 mil investido em tráfego nessas contas. Tu acha que isso não me deixa triste, para baixo, cabisbaixo, depressivo? Mas a verdade é que eu não tenho tempo para ficar assim. Eu fico assim meia hora, 40 minutos, 1 horinha, choro no meu canto e volto a viver minha vida. Por quê? Porque a vida do homem é assim. Se tu se dá o direito de ficar se jogando para baixo, você vai cair mais ainda, sacou? E é por isso que tu precisa assumir responsabilidade. Porque quando tu tá na casa dos teus pais, quando tu tá naquele mundo confortável, que na verdade não existe, mas criam isso na tua cabeça, você sempre vai achar que você tem tempo para ficar pensando nessas coisas. Você vai depositar mais energia do que isso merece. Então, por incrível que pareça, o insight desse vídeo é: não gaste tanto tempo cuidando da tua saúde mental. Gasta mais tempo mapeando o que está errado na tua vida, desenhando isso num papel, fazendo uma sessão ali de autoterapia, escrevendo no teu caderno o que tu acha que está errado na tua vida, que tu precisa mapear para errar, quais pendências estão te incomodando e você sempre deixa para depois. Se tu resolver isso, cara, é bem provável que a tua ansiedade já alivie. E óbvio, isso aqui é uma experiência própria. E até hoje eu convivo com a ansiedade. Até hoje eu convivo com a pressão. Até hoje eu convivo com o peso dos riscos que eu assumi e assumo todo dia. Só que eu entendi que sem isso a vida não existe.
Eu entendi que se eu não assumir nenhum risco, aí sim que eu caio em depressão. Aí sim que eu caio na merda. Porque nós homens, e eu digo por homem, toda e qualquer pessoa que tem a responsabilidade de provisão ou de assumir alguma responsabilidade, a gente tem isso no nosso DNA. O helicóptero tá passando aqui, mas a gente tem isso no nosso DNA. É instintivo. E quando você para de correr risco, já era, sacou? E só existe um momento na vida em que você tem instabilidade, a morte. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um eletrocardiograma, que é quando a gente vê o batimento cardíaco de um paciente no hospital e fica aquela TVzinha do lado. O eletrocardiograma é uma eterna volatilidade. E a partir do momento que a volatilidade acaba, a vida também acaba. Então, a vida também é sobre a notícia ruim que você recebe inesperadamente. A vida também é sobre o teu negócio que deu errado. A vida também é sobre a tua mulher que traiu tua confiança, aquele amigo que vacilou contigo. Isso faz parte da tua vida. Só que você não pode parar de andar. Você não pode parar de show up, né? Parar de mostrar a cara. E se existe um hack pra vida, é você aparecer todo dia, fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Então, não tem muito segredo. O que eu fiz pra chegar até aqui foi acordar todo dia e fazer a mesma coisa. Por mais que às vezes eu não visse tanto propósito. O que eu fiz pra chegar até aqui foi todo dia ir pra academia. Por mais que eu não visse tanto resultado. Você tem que entender que o grande valor está no processo e não só no resultado. Se você gostou desse vídeo, se isso te gerou algum valor, se você se sentiu identificado com parte da minha história, se você sentiu que isso comunica com a tua realidade, comenta aqui embaixo, diz aí o que tu achou, se tu acha que é válido ou não fazer terapia, quero saber a tua opinião mesmo. Comenta aí, deixa teu like. Eu me despeço aqui nesse sábado maravilhoso. Hoje é meu aniversário. Hoje eu faço 21 anos. 21 anos de muito bem vividos. E que Deus me dê mais 100 anos aí pra curtir meus filhos, minha família. É isso aí, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.